Olá, como vocês estão? Muito bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que, inclusive, é um pouco maçante. As pessoas já estão um pouco cansadas, né, de falar desse assunto, mas é importante, é necessário a gente ir se atualizando, pois as informações estão se atualizando a todo momento. Então, hoje nós vamos falar sobre Covid-19, suas variantes e um pouco também sobre vacinas. E é sempre importante falar que essas informações elas vão se atualizando a todo momento. Então, o que a gente está falando aqui hoje, amanhã pode ser diferente. Então, eu vou trazer para vocês o que a gente tem de mais atualizado sobre esse assunto, que por mais que seja cansativo, é importante, a gente precisa ir se atualizando para poder nos proteger melhor. Como todos vocês já devem saber, nós estamos vivendo uma pandemia, né? É algo que afeta o mundo inteiro. Pela infecção do Covid-19, a gente chama Covid-19 porque é uma infecção pelo coronavírus, 19 porque foi detectado no final aí de 2019 na China, mas faz referência ao vírus, né, SARS-CoV-2, que é um beta-coronavírus, e causa, quando a gente fala SARS, a sigla está em inglês, mas lendo de trás para frente, é uma síndrome respiratória aguda severa. Hoje a gente já sabe que não é apenas respiratório, que é uma infecção sistêmica muito grave, muito severa de fato, né? E que tem afetado pessoas no mundo inteiro. Mais que isso, agora a gente tem que lidar também com as variantes desse vírus, tá? E é isso que a gente vai falar um pouco aqui. Só para a gente pincelar aqui alguns pontos principais e depois vocês vão entender o porquê isso é importante, a gente precisa lembrar que na estrutura desse vírus, eu coloquei uma foto para vocês, na estrutura desse vírus, a proteína mais importante é a proteína spike, também chamada de proteína S. É essa a superfície dessa proteína que é reconhecida pelos anticorpos, né, do nosso corpo, quando a gente ou já teve a infecção ou já estivemos vacinados, por aí que nós vamos conseguir reconhecer para poder impedir que o vírus penetre na célula, tá? Esse vírus, ele utiliza um receptor que a gente tem nas nossas células, que é o ACE2, e aí ao reconhecer esse receptor da célula hospedeira, que no caso é a nossa célula, ele invade a célula e produz a infecção, tá? E a transmissão, até então isso é muito importante, eu gostaria que vocês prestassem atenção, a transmissão até então se pensava, tá, essa informação que eu trouxe aqui, inclusive era até do CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças, a principal via de transmissão é através das gotículas respiratórias, né? Mas antes acreditava que era a principal forma de transmissão era apenas as gotículas, né? E não tanto os aerosóis. E hoje a gente já sabe, essa informação foi atualizada, tá? E eu trouxe aqui para vocês, inclusive, uma foto que estava numa publicação da Universidade de Harvard. Mais de 90% das transmissões, elas acontecem por aerosóis dentro de um ambiente, tá? Tanto a curta quanto a longa distância, tá? Mais de 40% das transmissões se dá por aerosóis a longa distância. Então, a importância aí de entender isso para a gente poder começar a falar da importância do ambiente ventilado, tá? Que eu vou falar mais adiante para vocês, que é o que está se observando nos estudos, que não basta apenas o uso de máscara, a gente precisa de ambientes ventilados, porque não é mais apenas gotículas que estão sendo fundamental na transmissão, e sim aerosóis também. Então essa informação, esse dado, ele é muito importante, tá? E como que nós nos protegemos então do coronavírus e de suas variantes? Porque é uma preocupação a nível mundial com essas variantes que estão surgindo, né? São mutações no vírus que estão muitas das vezes sendo até mesmo mais graves e mais infecciosas, tá? Então, como nos proteger? Primeira coisa, continuar usando máscaras, preferencialmente cobrindo nariz e boca. Parece óbvio, mas a gente vê todos os dias as pessoas com máscaras no queixo, né? Com máscaras penduradas, em uma só orelha.
Então, usar máscara da forma correta, caso contrário, não tem nenhuma eficácia. Então, nós, infelizmente, não podemos ainda nos livrar das máscaras, tá? É fundamental que sigamos utilizando as máscaras. Outra coisa muito importante, melhorar a ventilação e circulação de ar. Por isso que eu trouxe para vocês aquele dado anterior. Já sabemos que não é apenas por gotículas, é também por aerosol. Então, a transmissão acontece no ambiente fechado por muito tempo, ainda que pessoas estejam utilizando máscara. Então, a gente precisa que o ambiente esteja ventilado, abram suas janelas, abrem as portas, não fiquem em lugar fechado com outras pessoas, tá? Isso é muito importante para a gente aqui no Brasil. A gente tem essa vantagem, que a gente vive num país tropical, onde a gente tem a possibilidade de abrir janelas e abrir portas, né? Pensando nos países nórdicos ou outros países que estão que são frios, né, extremamente frios, que não podem simplesmente abrir, né, as janelas e portas. Então, a gente tem essa vantagem e a gente deve utilizar a nosso favor, né, o clima. Então, a gente deve, sim, manter nosso ambiente ventilado, desde a casa, trabalho, onde seja. O ideal é que a gente comece a abrir as janelas e as portas e não deixar o lugar fechado com outras pessoas, ainda que usando máscaras. Ok? Outro ponto muito importante, socializar com segurança, né? Eu sei que é muito complicado essa altura do campeonato a gente ficar isolado. A gente sabe que a gente não isola, não fica distanciado 100% das pessoas, e nem é essa a intenção, mas aprender a socializar com segurança, né? Encontrar sempre em ambiente aberto, né, com algum, se a gente tiver que encontrar com algum familiar, algum amigo, alguma coisa assim. Lógico que não é o momento de aglomerar, de fazer festas e tudo mais, mas se a gente tiver que encontrar com alguém, fazer esse encontro, essa socialização de forma segura, utilizando máscaras em ambientes abertos, sempre de preferência, tá? Outra coisa, vacina, tá? Qualquer uma. Foi feito um estudo mostrando que a gente precisa dessa imunidade, a gente precisa dessa imunidade adquirida das vacinas. É uma das melhores formas de nos protegermos de infecções graves, severas, internação e óbito, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre vacina, mas vacinem-se. Essa é a melhor forma de a gente conseguir adquirir essa imunidade, tá? Mas não é a única, como eu falei para você. Essas 4 coisas são importantes: o uso de máscara, socializar com segurança, ambientes ventilados e vacina. Uma só dessas coisas não é suficiente, tá? Precisamos ter todas essas coisas em conjuntos para poder realmente nos prevenir da infecção por Covid-19. Essa imagem eu trouxe para vocês porque algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas eu já peguei coronavírus, eu já tenho os anticorpos, então eu já estou protegido, não preciso me vacinar. E aí esse estudo recente que foi publicado mostra, se vocês observarem, eu sei que esses gráficos são um pouco difíceis de entender, mas se vocês observarem aí, o que está de azul são as pessoas que eram seronegativas, ou seja, não tinham tido contato com o Covid antes e foram vacinadas. E as pessoas que tinham tido já coronavírus e ainda receberam a vacina, são os amarelinhos aí, nós vemos que eles têm mais anticorpos do que as pessoas que não tiveram a infecção e foram vacinadas. Então, é como se fosse superior, né? A gente tem aí uma imunidade superior àquelas pessoas que nunca tiveram a infecção. Então, ainda que você tenha tido coronavírus e se vacine, você terá mais anticorpos, estará ainda mais protegidos. Isso é muito importante agora, principalmente porque estamos enfrentando variantes onde a nossa imunidade adquirida, né, através da vacina, ela vai muitas das vezes ser um pouco menos eficaz contra as variantes. A gente vai ver isso mais à frente. Então, é fundamental que a gente possa conseguir essa imunidade o mais eficaz possível. E isso, as pessoas que já tiveram coronavírus e estão vacinadas têm essa imunidade superior, né, como mostra aí nesse gráfico. Pois bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre vacinas, os tipos de vacinas que nós temos, e eu vou pincelar rapidamente sobre as vacinas, não vou entrar em detalhes, depois eu posso até fazer um vídeo só sobre vacinas, mas
Só para melhor entendimento, nós temos aí as vacinas de DNA, tá? O vetor viral. Aí a gente utiliza a mais conhecida da Oxford e AstraZeneca, que está sendo aplicada no Brasil, uma vacina de DNA. Eles utilizam o vírus de um chimpanzé, né, que é o adenovírus do chimpanzé, que nós nunca tivemos contato, portanto, nosso sistema imunológico não vai reconhecer e não vai atacar esse vírus, então ele vai poder entrar, é como se fosse o cavalo de Troia lá, a gente vai entrar ali disfarçado de vírus, adenovírus do chimpanzé, até chegar no núcleo da célula, onde vai ser liberado, e aí o DNA, e no DNA tem ali um pedacinho da proteína spike, que é aquela que eu mostrei para vocês, que vai ser transcrita e induzir a imunidade, tá? Então ele vai direto no núcleo e libera esse pedacinho aí para ser transcrito na proteína, e aí desenvolver a imunidade às células B, né, do nosso sistema imunológico, desenvolver anticorpos contra a proteína spike, que é aquela reconhecida do SARS-CoV-2, da estrutura do vírus, tá? E aí desenvolve a imunidade impedindo que entre na célula. Esse é um resumo básico da vacina. Lembrando que esse tipo de vacina, essa tecnologia também será utilizada pela Johnson & Johnson, que já está na fase 3 aí, já para ser aprovada, e a da Sputnik também. Um pouquinho diferente, mas utilizam a mesma tecnologia de DNA. Bom, essa da AstraZeneca, que é a que a gente tem aqui no Brasil, que está sendo aplicada, como eu falei aí, é só uma forma mais fácil de entender nessa figura aí, a gente vê, tá vendo, adenovírus do chimpanzé, eles vão desmanchar a parte do DNA e colocar nesse DNA a estrutura ali, né, da proteína que a gente quer que seja transcrita dentro do núcleo, e aí vai ser transcrita, passa para o citoplasma e saindo da célula vai desenvolver a resposta imunológica. Bom, temos também a de RNA, que é a mesma, que é muito parecido na verdade, só que ela não chega a entrar no núcleo, ela vai no citoplasma da célula e já transcreve a proteína para desenvolver resposta imunológica. Muito parecido também, e a gente tem a Pfizer e a Moderna, que têm tido resposta muito eficaz, resposta imunológica muito eficaz nas pessoas que estão sendo vacinadas com essas vacinas, tá? E a vacina com a tecnologia mais antiga, que é a que a gente já tem inúmeras outras vacinas, que é a vacina do vírus inativado. Eles pegam o vírus, o SARS-CoV-2, vai inativar e vai vacinar as pessoas e induzir. Essa tem uma resposta imunológica menor, tá? Menos importante, mas também tem tido um resultado fantástico na diminuição de internações de casos severos e de óbito. Inclusive, o mesmo teste foi feito dessa vacina, que aqui no Brasil mostrou números de casos leves um pouco menos eficaz, mostrou na Universidade da Turquia um efeito até melhor, uma eficácia até melhor, tá? Então, essas são as vacinas que a gente tem no momento, outras estão sendo desenvolvidas. Lembrando aqui da proteína, como eu falei para vocês, essa é a proteína spike que a gente está vendo aqui, tá? Que fica aqui no SARS-CoV-2, em toda a volta, rodeando o vírus aí, essa proteína que é reconhecida pela nossa imunidade, né? Através da vacina ou da infecção, impedindo que entre na célula. Aí que entra, por que é importante mostrar isso? Para a gente ver a importância das variantes, né? As mutações acontecem nessa proteína, então diminui a eficácia do nosso sistema imunológico reconhecer quando tem muitas variantes na spike protein, mas ainda assim é importante essa imunidade. E aí eu mostro para vocês essa figura aqui, é muito importante. Eles pegaram o sangue, né, das pessoas que já estão vacinadas, esse estudo aconteceu nos Estados Unidos, e esse desenho aqui faz referência ao anticorpo, né? Aquela célula que vai reconhecer a proteína spike, que digamos que seria essa parte rosinha aqui do SARS-CoV-2, e aí vai reconhecer impedindo que entre na célula, tá? Vai neutralizar esse vírus, impedindo que entre na célula e que cause infecção em nós. Aí o que acontece? Eles foram diluindo esse plasma e foi visto que, tanto aqui quanto aqui,
que a gente realmente perde a eficácia em reconhecer algumas variantes. Eles conseguiram ver a variante da África do Sul e da Califórnia, e aí foi perdendo, né? A da Califórnia perdeu a eficácia aí um pouco mais, e a da África do Sul ainda mais, né? A gente precisaria de 6 vezes mais anticorpos para poder neutralizar. Mas mostrou que ainda assim tem a neutralização do vírus através dos anticorpos, menos eficaz, mas ainda assim há. Então é importante saber que as vacinas são eficazes contra as variantes, não tanto quanto o vírus SARS-CoV-2 de Wuhan, né, que foi o primeiro, mas sim a proteção. Tanto que a Pfizer mostrou ótima resposta contra a variante da Inglaterra, né, de UK, e a Moderna mostrou que é eficaz contra a variante de UK da África do Sul. Do Brasil ainda não temos dados concretos, mas essa semana saiu notas aí do Instituto Butantan mostrando que a vacina de Oxford, nos estudos preliminares, mostrou eficácia contra as variantes também. Então, os estudos são muito promissores nesse sentido de que a gente vai ter, sim, resposta, talvez não tão eficaz, mas teremos resposta imunológica contra as variantes do SARS-CoV-2. Bom, aqui a gente vê nesse gráfico claramente os números de casos novos na Alemanha caíram depois da vacinação, tá? Estão caindo, esse gráfico aqui mostra exatamente isso. E mortes também, eu não coloquei todos os gráficos, porque senão fica muito cansativo. Na Espanha, casos novos caindo também, a gente vê aqui no finalzinho do gráfico após vacinação, né, porque eles começaram bem antes da gente, então a gente já tem esse gráfico. Mortes, tá, óbitos novos na Espanha também começaram a cair depois da vacinação, e também na Califórnia. Eu não peguei um dos Estados Unidos inteiro, porque eu não achei, mas eu vi em vários estados também começando a cair número de mortes após vacinação. Tá? Eu trouxe apenas o da Califórnia, mas tem de vários estados, mostrando a mesma coisa. O único país que a gente ainda não conseguiu observar queda no número de casos novos e de mortes ainda é o Brasil, mas nós sabemos que nosso país é muito grande e a vacinação está acontecendo de forma muito lenta, então a gente tem aí apenas 2% da população vacinada contra os Estados Unidos, que já tem mais de 30% da população vacinada, então a gente ainda não conseguiu ver queda nesses números, ao contrário, estamos passando por um momento difícil de pico, né, de casos novos e mortes, principalmente devido às variantes e o fato das pessoas, a maioria da população não está vacinada. Bom, e trouxe uma publicação do CDC muito importante que mostrou aí que pessoas já vacinadas com a Pfizer e com a Moderna, que são as vacinas que estão sendo utilizadas nos Estados Unidos, mostrou que pessoas já vacinadas já estão podendo se encontrar entre si e sem usar máscaras, né? E não estão tendo contágio nem infecção e muito menos sintomas. Então, isso, por que eu trouxe essa notícia? Porque é promissor, né? A gente sei que nosso desejo em comum é que a nossa vida volte ao normal, que a gente consiga encontrar com as pessoas que a gente ama, sem estar se preocupando o tempo todo com o uso de máscara e tudo mais. Então, esse estudo muito promissor do CDC mostrou que já é permitido o encontro de pessoas vacinadas sem uso de máscaras e sem o distanciamento social. Então, fica aí uma esperança, né, para o nosso futuro, uma vez que todos estejamos vacinados. E, bom, queria lembrar a vocês que enquanto estamos enfrentando esse pico agora de casos novos, para a gente ter um pouco de paciência, ter cuidado, realmente é difícil, eu sei que é muito difícil, mas é importante. Nós estamos aí enfrentando no nosso estado de Minas Gerais novos casos, novos óbitos e decretos, né, que muitas pessoas estão muitas vezes em desacordo, mas essas decisões, muitas vezes, de toque de recolher, diminuir a circulação de pessoas, porque é realmente muito complicado. Muitos municípios também proibiram
as atividades que já estavam permitidas, como locais como igrejas e ginásio, né, academias. Por quê? Porque são lugares que muitas vezes não tem ventilação, as pessoas não usam 100% corretamente as máscaras, e têm sido os locais de maior transmissão, porque é um lugares de alta transmissibilidade do vírus, porque geralmente estão em lugares fechados por muito tempo, pelo menos 1 hora, muitas pessoas reunidas, muitas vezes não usando máscaras, mas ainda que usando máscaras, como eu falei para vocês, o lugar, se não estiver ventilado, existe o risco de transmissão do vírus, ainda que usem máscaras, né? Então, são locais potenciais de transmissão do vírus. Então, essa é a razão desse tipo de decisão. Mas, enfim, nós contamos com a colaboração das pessoas, o bom senso, a paciência. A gente quer que tudo isso passe logo, mas, infelizmente, enquanto a maior parte da população não estiver vacinada, nós precisamos que as pessoas ainda usem máscaras, pratiquem o distanciamento social, como eu falei anteriormente. Se tiver que encontrar, que seja uma socialização segura, né? E vacinem-se. Não deixe passar essa oportunidade. É a nossa melhor chance de vencer essa pandemia, com calma, com compreensão, com amor, com segurança e com a vacina, tá? Um ótimo dia para vocês. Fiquem bem. Até a próxima.